Deus, glória a Deus. Quero convidar a igreja a ficar de pé. Sei que muitos irmãos ainda estão chegando, mas nós vamos ser fiel ao horário. Nós começamos às 6 horas, né? Vamos louvar e exaltar o nome do Senhor. Quero te convidar a fechar os teus olhos. Can you put the lights for us? Fechar os teus olhos, apresentar a tua vida diante do Senhor, porque nós queremos nesta noite, acima de todas as coisas, engrandecer o nome do Senhor. Engrandecer o nome do Senhor. Deus, nós somos gratos, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bendito, o Senhor tem nos guardado de todos os males, Senhor. Pai amado, nós somos gratos porque a tua destra tem nos sustentado todos os dias, Pai. E nós sabemos, ó Deus, nós sabemos que o Senhor é quem cuida, o Senhor é quem guarda, independente das circunstâncias, ó Pai, independente da situação que nós temos enfrentado. Talvez a nossa semana tenha sido uma semana difícil, Pai, onde nós tenhamos recebido notícias, ó Pai, que não alegraram os nossos corações, Senhor. Mas nós sabemos, ó Pai, que neste dia, Pai amado, ó Pai amado, nós queremos simplesmente estar na Tua presença, nos derramarmos diante de Ti, Pai, exaltando o Teu santo nome, Senhor, dizendo, Senhor, eis-me aqui, Pai amado, eis-me aqui, Senhor Jesus, enche-nos, ó Pai, da Tua presença, ó Deus, que esse culto seja um culto abençoado, Deus, que a Tua palavra venha encher os nossos corações, ó Pai amado, venha, Deus, brotar, Pai amado, a Tua semente de justiça, de fé, de esperança em nós, Senhor, e que nós possamos ser, ó Pai amado, apenas, ó Deus, o reflexo, ó Pai amado, da Tua imagem, para que quando as pessoas olharem para nós, eles vejam o Senhor em nós, ó Pai. Aqui nós oramos, ó Deus, enche-nos da Tua presença, Pai amado, deixa-nos nos derramar na Tua presença, Senhor, e que essa noite seja uma noite memorável diante de Ti, Pai amado, onde nós possamos buscar a Tua face em nome do Senhor Jesus. Tua escuta
problemas, além das dificuldades, eu quero estar somente na tua presença, Senhor. Sentindo o teu poder, o teu guerreiro, Pai amado. Não se preocupe com as pessoas do seu lado. Se preocupe somente em adorar este Deus, dizendo: Deus, leva-me além. Leva-me ao nível de intimidade mais profundo, Senhor. Onde eu posso sentir o teu toque, Senhor. Onde eu posso sentir o teu Espírito mover sobre a minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode colocar sua mão no seu coração? Só existe um lugar onde encontramos realmente a paz que nós precisamos. Só existe um lugar onde estamos realmente seguros. E este lugar é o Senhor. Tantos males nos dias atuais, tantas pessoas tirando a própria vida por causa da depressão, da ansiedade. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Que você deseje essa presença nessa noite. Se esconda debaixo das asas do Senhor, porque neste lugar você está seguro. Este lugar é do Senhor. Deseje este lugar.
você ser destruído. Eu quero dizer não em nome do Senhor Jesus, porque o que Deus prometeu para você, querido, homem algum pode frustrar na sua vida, em nome de Jesus. Declare isso quando você cantar. E você, quando estiver cantando essa música, eu quero que você profetize sobre a vida do teu irmão. Profetize em nome do seu, em nome da tua família, sobre a vida do teu irmão. Eu quero que você profetize isso sobre a vida dele, dizendo: não, este não pode ser o teu fim, porque não é o que Deus sonhou para ti. Este não pode ser
alegre na presença do Senhor, em nome de Jesus. Meus amados, uau, como é bom amar o Senhor. Bora para cima. Passaram essa guitarra hoje, ela é boa demais também. Vamos continuar adorando o Senhor. Porque Deus é bom. É Deus que nos dá livramentos. É Deus que provê tudo na nossa vida. E nesse momento eu gostaria que nós fizéssemos diferente. Nós não vamos orar depois do ofertório, nós vamos orar antes. Agradecendo a Deus pela provisão dele. Você vai agradecer a Deus pelo seu trabalho, pelo seu sustento, pelo pão na sua mesa, pela roupa no seu corpo, por tudo que Deus tem feito. Podemos orar juntos, agradecer a Jesus. Aí depois você vem, a gente pode cantar muito. Bendito será a tua casa. Há um lugar. Hoje eu estou muito feliz com a presença do Paulo, louvando ao Senhor a Thalita e o seu marido, Humberto está ali no contrabaixo. Meu Deus, essa igreja tem sido abençoada por Deus. Quanta riqueza, quanta riqueza, quanta riqueza, para a glória de Deus. Podemos orar nesse momento, especificamente, colocando diante de Deus a nossa gratidão. Pai, nós te louvamos pela tua provisão, pela comida na nossa mesa, pela feira, na dispensa, pelos sapatos, pés, roupa, tudo que o Senhor tem nos dado. Louvado seja o teu nome pelo trabalho de cada um. Pai, abençoa o trabalho de cada um aqui. Que cada um faz para levantar o sustento da sua casa e também, meu Deus, para dar sustento a esta obra, Senhor. Nós te louvamos pela generosidade de cada um que com amor contribui para que esta obra continue neste lugar. Receba a nossa gratidão. Consagramos a Ti as nossas finanças. É tudo teu, Senhor. Nós somos apenas mordomos. Ajuda-nos a ser fiéis. Em nome de Jesus. Esse lugar é você.
crianças podem vir. Vamos orar por todas as crianças. Cadê as nossas crianças? Onde estão vocês, crianças? Venham. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Não as impeçais. Jesus disse também: quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Oi, Rose. Eu vou deixar esse gasofilaço ali. Se alguém não teve a oportunidade de ofertar, você pode a qualquer momento sair do seu lugar e colocar aqui. Vamos orar? Vamos fechar os olhos, todo mundo. Vamos fechar os olhos, eu peço à igreja que estenda as suas mãos. Amém, meu Deus. Senhor, graças te damos, ó Pai, por estarmos na sua presença, Deus. Nós te agradecemos pela vida de cada criança, na vida de cada família aqui representada, Senhor. Que nós possamos, assim como o pastor acabou de dizer, nos tornarmos como criança, ó Deus, e podermos adentrar em sua casa e fazermos morada na sua presença, ó Pai. Peço que o Senhor guie, Pai, que o Senhor conduza a vida de cada criança, que o Senhor dê sabedoria a cada família para educar os filhos nos seus caminhos, ó Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja guiando as aulas de hoje, o material que cada professor preparou, Senhor, para que seja ministrado na vida dessas crianças. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos. Amém. Então vamos lá, crianças de 3rd, 4th and 5th grade com a tia Érica. Kindergarten, 1st and 2nd grade com a tia Rose. 3, 4 and 5 years old com a tia Tânia. E 1 e 2 com a tia Vivian. Vamos à palavra de Deus e antes eu quero apenas dizer a todos que nos visitam que você é sempre bem-vindo nesse lugar. E o nosso desejo é que Deus abençoe a tua vida grandemente e que você saia daqui cheio, transbordando da graça do Senhor Jesus. E depois do culto, nós temos um momento de comunhão ali na sala, na minha esquerda, sua direita. Então, quando terminar, não saia rapidamente. Vamos ao fellowship para compartilhar e apertar a mão. E estar juntos, comendo alguma coisa que a nossa irmã Dani já preparou. Certamente, eu creio, ela está ali. E nós vamos estar juntos também, compartilhando o pão. Então, novamente, você que nos visita aqui, primeira vez ou segunda vez, não importa, que o Senhor abençoe a tua vida. Nós temos um irmão aqui de Belo Horizonte, da Igreja Presbiteriana, em Belo Horizonte, e eu até disse para ele que tem mais mineiro. Quantos mineiros aqui? Mineiros. Belo Horizonte aqui, ó. Ok? Depois você pode compartilhar e já pegar informações. E Luciano tem um visitante na sua direita. Eu vou traduzir para você. Você está ajudando traduzindo. Paul, você é muito bem-vindo neste lugar. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Eu imagino que Boston, nesse momento, deve estar mais frio do que Houston, com certeza. Mas eu gosto também de Boston. Tem vários irmãos, várias igrejas brasileiras lá na região de Boston. Meus irmãos, hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Mas antes, eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus, conforme está escrito em Lucas, no capítulo 14, versículo 15 ao 33.
eu gostaria que vocês pudessem ler comigo, mesmo sentados como vocês estão. Nós vamos ler do versículo 15 até o 33. Então, se você quiser ler na versão que está na tela, você pode ler comigo. Vamos ler juntos? Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: certo homem dava uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me deis por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me deis por escusado. Ainda outro disse: casei-me e, portanto, não posso ir. Voltou o servo e contou tudo isto a seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse a seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse o servo: Senhor, feito está como ordenaste, e ainda há lugar. Respondeu o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e valados e obriga-os a entrar para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará minha ceia. Ora, iam com ele grandes multidões, e voltando-se, disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que acabar, para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. O qual é o rei que, indo entrar em guerra com outro rei, não se senta primeiro e consulta se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. No caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Amém. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Nos dá a Tua graça e misericórdia. Na exposição da Tua palavra, nos dê, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito Santo. E fala, Deus, com cada um que aqui entrou. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar para vocês sobre a grande ceia, a parábola da grande ceia. Felipe pode colocar apenas o texto inicial, por enquanto. Lucas, aquele texto, o texto inicial que você colocou da leitura, não precisa colocar nenhuma leitura ali, apenas a chamada da leitura, se tiver. Lucas 14, a parábola vai de 15 até o 24. A parábola vai do 15 até o 24. Meus irmãos, o que aconteceu aqui? Vamos entender o que aconteceu aqui. O que aconteceu é que um dos principais fariseus convidou Jesus para um jantar. Então ele fez esse convite, e como o próprio texto nos mostra, em Lucas 14, Jesus aceitou esse convite, Jesus foi a esse jantar. E quando Jesus chegou na casa desse homem importante, que era um dos principais dos fariseus, diz a palavra que os fariseus estavam observando Jesus. Eu estou no início do capítulo 14. Quando Jesus chega na casa, os fariseus estão observando Jesus. Se você já leu alguma coisa sobre os fariseus, sobre os escribas, você vai entender nos evangelhos que era um grupo de homens religiosos, líderes,
que ficavam realmente observando Jesus, não para aprender de Jesus, mas eles queriam ver em Jesus alguma coisa errada, que eles pudessem acusar Jesus. Eles viviam observando Jesus nesse sentido. Jesus era observado, mas Jesus era muito tranquilo. Quando eu imagino Jesus, quando eu penso em Jesus, na minha mente, eu imagino Jesus muito tranquilo, muito em paz. Jesus não fica abalado com nada. É como se nada abala o Senhor. Ele é muito firme, ele é muito tranquilo diante, inclusive, das pessoas que ficavam observando ele para criticá-lo. Diferentemente de muitos de nós, muitas vezes não suportamos críticas. Jesus suportava muito mais do que críticas, e tudo por nossa causa. Então Jesus chega naquela casa, ele entra naquela casa, e o capítulo 14 mostra que Jesus viu um homem doente naquela festa, naquele jantar. A Bíblia diz que era um hidrópico, um homem que tinha problemas de acúmulo de líquidos no corpo. Então ele tinha inchaços, era um homem inchado. Jesus entra e faz uma pergunta aos fariseus e aos intérpretes da lei. Jesus pergunta: é lícito curar no sábado? Jesus faz essa pergunta exatamente porque Jesus conhece os corações. Certamente, sem que eles tivessem dito nada, Jesus já sabia o que se passava no coração de cada um deles. Esses homens eram altamente tradicionais. Eles eram agarrados à tradição dos anciãos judeus, que regia a vida da comunidade religiosa. Interessante porque a lei de Moisés não proibia. Você vai estudar, a lei de Moisés não proibia. Mas a tradição dos anciãos proibia que alguém fosse curado no sábado, porque isso caracterizava-se em trabalho. Então, tudo que era caracterizado como trabalho no dia de sábado, a tradição dos anciãos, ou dos anciões, proibia. O que Jesus fez? Ele fez essa pergunta, diz a palavra que ninguém respondeu nada a Jesus. Eles não disseram nada a Jesus, não responderam nada. E Jesus simplesmente curou o homem doente. Jesus curou aquele homem, diz a palavra que Jesus despediu aquele homem. Então Jesus, no meio da festa, ele se desliga da festa, do jantar que estava preparado ali, para dar atenção a um necessitado. E Jesus curou aquele homem. É o que Lucas narra aqui no capítulo 14. E Jesus diz para os fariseus: qual de vocês, que se um filho ou um boi cair num buraco, num poço, não vai logo lá e retira o filho ou o boi, mesmo sendo num sábado? Jesus está aqui provocando os fariseus e escribas a pensarem melhor naquela condição em que eles viviam, de uma religiosidade muito forte, um apego muito forte às tradições ou à tradição dos anciãos. Jesus deixa aqueles homens calados. Eles ficaram calados, novamente ficaram calados. Jesus estava mostrando atos de misericórdia. Jesus estava mostrando que fazer o bem, ajudar, dedicar amor ao próximo, é altamente lícito, inclusive no dia de sábado. Não tem nenhum problema. Jesus está mostrando aos fariseus e aos escribas, e a nós também, porque nós temos que aplicar a nossa vida, que o amor de Deus, a graça de Deus é maior do que qualquer tradição que possa existir na face da terra. No versículo 7,
Lucas, ele narrou cada detalhe desse jantar. Depois desse primeiro episódio aqui, no versículo 7, a palavra nos diz que Jesus ficou observando os convidados da festa. No primeiro momento, você observou que Jesus estava olhando para os fariseus, para os escribas, e a atitude deles naquele momento, diante de algo que Jesus ia fazer, que foi curar um doente. Mas agora Jesus começa a observar o comportamento deles no momento de escolherem os lugares na mesa. É interessante, porque eu aprendo muito com este capítulo. Jesus, ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Eu não sei se você crê assim, mas Jesus se preocupa com cada detalhe da nossa vida. E por que ele se preocupa? Porque Jesus quer nos ensinar a viver melhor. O Senhor Jesus quer que eu e você vivamos melhor. Tanto no nosso relacionamento com Deus, como no relacionamento com o próximo. E Jesus observa a maneira como aqueles homens escolhem os lugares. E aqui está escrito que Jesus, no versículo 8, ele cita uma parábola. Antes da parábola da grande ceia, Jesus começa a dizer a eles: quando vocês forem convidados para um casamento, na minha tradução tem um casamento. Quando vocês forem convidados para um casamento, tá certo? Vocês não procurem os primeiros lugares. Não procurem. Vocês devem se sentar nos últimos lugares. Porque quando você procura os primeiros lugares, pode ser que o dono da festa, quando ele chegar, ele peça a você para dar o seu lugar para alguém mais ilustre do que você. E isso é vergonhoso. Certamente é. Não há nada pior do que... Imagina você chegar numa festa e alguém chegar aí e dizer: por favor, se retire que o dono da festa está dizendo que esse lugar é para outro convidado. Jesus está usando algo tão corriqueiro da nossa vida para nos ensinar que aqueles homens, os fariseus, os escribas, os intérpretes da lei, eles se comportavam de maneira egoísta. Eles se comportavam de maneira vaidosa, querendo louvores para si, elogios para si, escolhendo os primeiros lugares, ou seja, querendo ser amigos, ou eles queriam ser amigos do dono da festa, procurando os primeiros lugares. E Jesus diz: não façam isso, procurem os últimos lugares, porque quando o dono chegar, pode ser que ele convide vocês para sentar mais na frente. E aqui nesse contexto, no versículo 11, que Jesus vai dizer o seguinte: todo que se exalta será humilhado. Isso é muito forte, irmãos. Quem se exalta a si mesmo, é Jesus quem está dizendo, será humilhado. Quem se humilha será exaltado. Isso é ensinamento do Senhor Jesus. E se você vai buscar paralelos na palavra de Deus, como por exemplo, a humildade precede a honra. Você crê nisso? A humildade precede a honra. Jesus está ensinando esse povo aqui, a nós: sejam humildes. Sejam humildes. Não procurem os primeiros lugares, não procurem, em outras palavras, eu diria, não tentem aparecer. A Bíblia também nos diz que o orgulho precede a queda. Não é verdade? Assim está na palavra. Jesus está ensinando, está nos ensinando. Jesus, ele entra na festa novamente, ele demonstra o seu amor e a sua graça, ele cura aquele homem doente que certamente não estava
nem convidado, porque a palavra diz que Jesus, quando o curou, o despediu. Jesus atentou para alguém assim, muito especial na festa. Depois Jesus fica atentando para a maneira que as pessoas se comportam dentro daquela festa. E Jesus repreende. E na sequência da narrativa de Lucas, a palavra diz que Jesus se dirigiu ao dono da festa. Você consegue observar e atentar para como Jesus agiu nesse jantar que foi feito e ele foi convidado? É um nível, ele vai tratando com cada pessoa que está dentro daquela festa. É um ambiente de festa, aparentemente de festa. Mas Jesus, ele conhece os corações e sabe que cada um ali tinha uma necessidade especial no coração. E é isso que acontece nos nossos ajuntamentos, sabia? Nessa noite aqui, neste lugar, Jesus conhece a necessidade específica de cada um de vocês. De cada um de nós. Ele sabe exatamente o que você está precisando hoje. E somente Ele pode te dar. Somente Ele pode te dar. Jesus, ele fala para o dono da festa, e eu falo, meu Deus, como Jesus era ousado, né? Ele é convidado para um jantar, e ele já chega, no nosso linguajar, no nosso português assim, bem comum, Jesus já chega causando. Ele chegou causando, ele já chegou. Meus irmãos, Jesus olha para o dono da festa e diz assim, olhe, quando você fizer uma festa, não chame seus amigos, irmãos, seus parentes, não chame seus vizinhos ricos. Olha que mal está naquele ambiente. Você convida alguém para a sua casa para ser repreendido. Eu fiz a festa para você. Você está me repreendendo. E Jesus, não convide amigo, parentes, vizinhos ricos. Não chame pessoas que possam te retribuir pelo que você está fazendo. Quando você fizer uma festa, chame pessoas desconhecidas, sem condição. Chame pessoas que não podem te retribuir o que você está fazendo. E foi aqui, nesse momento, que Jesus disse para aquele homem, quando você der um banquete, convide pobres, aleijados, coxos, cegos, e você será bem-aventurado, pelo fato deles não terem com o que te recompensar. A tua recompensa, presta atenção que Jesus diz àquele homem, serve para mim e para você hoje neste lugar. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Ou seja, Jesus está dizendo, quem te dá a verdadeira recompensa é o próprio Deus. Não faça nada esperando em troca. Aos olhos de Deus, o reino de Deus não funciona assim. Eu vou te ajudar, porque amanhã você pode me ajudar. Esse pensamento é errado. Se você quiser ajudar alguém, ajude. Mas, de acordo com o ensinamento do Senhor Jesus, ajude as pessoas, sirva as pessoas, sem esperar nada em troca. É o que Jesus está nos ensinando. Meus irmãos, o que Jesus está mostrando aqui é o reino de Deus. O reino de graça, o reino de misericórdia, o reino de verdade e não de falsidade como os escribas viviam, os fariseus. Jesus está mostrando que o reino de Deus é diferente, é um reino onde o amor é incondicional. Eu te abençoo porque quero te abençoar. Você não merece, mas eu te abençoo. Isso é Deus dizendo para mim e para você. Eu te abençoo porque te amo. Não é porque você me ama. É porque eu te amo, diz o Senhor.
Eu cuido de você porque eu te amo. Você não me dá motivos para eu cuidar de você. Eu cuido porque eu quero cuidar. Eu coloco comida na tua mesa porque eu te amo. E o meu amor é incondicional. Assim diz o Senhor para mim e para você hoje. Portanto, quando você servir alguém, faça a mesma coisa. Não espere nada em troca. Não espere. Abra seu coração e faça. Meus irmãos, quem naquela festa, quem estava preocupado com aquele doente? Senão o próprio Jesus. Aliás, em festa, geralmente, quem se preocupa com alguém que esteja doente numa festa? Geralmente, se está na festa é porque está bom ou está bem, mas é porque Jesus tem um olhar. O olhar de Jesus, ele é totalmente diferente do nosso. Ninguém pode enganar Jesus. Você crê nisso? Ninguém pode enganar o Senhor. E se há um lugar onde nós cantamos, o melhor lugar para se estar é na presença do Senhor Jesus. Porque Ele nos entende. Não tem como enganar, não tem como. Está tudo bem? Tá. Não adianta dizer que está tudo bem para Jesus quando não está, porque Ele sabe que não está. Jesus sabe. Jesus ouve. Até quando você não abre a sua boca, Jesus te ouve. Jesus te vê. E não pense que Ele nos dá somente aquilo que nós oramos e pedimos. Às vezes eu penso que muito mais do que Deus me dá é exatamente aquilo que eu nem oro, mas Ele sabe que eu preciso me dar. Ele é o Deus da provisão. O Deus que cuidou de mim quando eu era substância informe. Eu não era nada. Ele cuidou de mim quando eu era bebê. Já parou para pensar na provisão do Senhor na tua vida? Alguém te vestiu? Alguém te deu banho? Alguém te pôs fraldas? Alguém te deu comida? E você sobreviveu e está aqui me ouvindo hoje. Já parou para dizer, Senhor, eu te dou graças por todas as pessoas que me ajudaram na minha vida? Já parou? Eu tenho vivido esses últimos dias assim, de muita gratidão diante de Deus. Deus sabe a verdade que eu estou falando aqui hoje para vocês. Para o mundo inteiro eu estou falando. Porque eu penso nessas coisas pequenas. Eu te dou graças, Senhor, porque me tomou nos braços, cuidou de mim. Eu te dou graças pelas pessoas que abriram caminho para mim. Eu te dou graças pelas pessoas que estenderam a mão. Eu te dou graças pelas pessoas que só passaram uma vez na minha vida e foram tão importantes na minha vida. Eu creio, irmãos, que é tempo de atentarmos para as coisas pequenas e agradecermos a Deus pelas mínimas coisas. A palavra de Deus diz: quem não é fiel no pouco, não é no muito. Não é. Se você não consegue agradecer a Deus pelas mínimas coisas, não vai ser grato pelas grandes coisas. Depois dessa introdução, Jesus está na mesa e alguém se levanta a voz e diz assim: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Meus irmãos, eu não sei se essa pessoa que falou isso estava tentando quebrar o gelo, porque eu imagino que foi um gelo essa introdução toda aqui. Jesus fala para os convidados, Jesus fala para o dono da festa, repreendendo. E alguém, quem sabe, uau, feliz é quem comer o pão no reino de Deus. Não sei se foi para quebrar o gelo, não sei se foi para tirar essa tensão que estava acontecendo naquele momento. Jesus respondeu com a parábola da grande ceia. Jesus, ele simplesmente disse para aquelas pessoas: olhe, havia um homem que
que deu uma grande ceia, um jantar. E convidou muitas pessoas. Jesus não ficou questionando o rapaz ou o homem, a pessoa que falou isso. Bem-aventurado quem comer o pão no reino de Deus. Jesus entrou com essa história. Havia um homem que deu uma ceia, um jantar. E ele, no dia do jantar, chamou o empregado e disse: vá, chame os convidados. E como nós lemos aí na palavra, todos os convidados apresentaram as mais desculpas desonestas. Desculpas desonestas. Meus irmãos, com certeza esses convidados haviam sido convidados anteriormente, não na hora. Quem é que convida alguém para uma festa na hora da festa? Faça isso para ver o que acontece com você. Pega o telefone e liga: olha, Jana, olha, desculpa, eu fiz um jantar, chamei a igreja toda, eu não te chamei, mas estou te chamando agora. Causa um mal-estar, não causa? Quem quer convidar alguém para jantar, convida antes. Então esses convidados da parábola, eles sabiam que havia um jantar, e na hora que foram chamados, na hora exata, cada um apresentou uma desculpa diferente. Eu comprei um campo. O terceiro disse: eu me casei. Eu me casei. Eu escutei o pastor Alf dizer: essa desculpa foi a melhor de todas, porque se casou, né? Meus irmãos, o que acontece aqui é que Jesus está ensinando sobre o reino de Deus. Esse homem que deu o jantar na parábola da grande ceia é o próprio Deus. Que o Espírito Santo te ajude a entender nessa hora a mensagem. Jesus está falando do próprio Deus em relação a Israel. Deus avisou bem antes aos convidados. Deus avisou bem antes a Israel, através dos profetas antes de Jesus, que havia uma grande ceia preparada. Jesus estava mostrando aos líderes religiosos, aos entendidos, que esse homem da parábola é Deus que convidou Israel. E Deus anunciou que o seu reino estava vindo. Reino que diz a palavra em Mateus 25, 34, reino que estava preparado antes da fundação do mundo. Bem antes da fundação do mundo, e conforme Gálatas 4, Deus revelou na plenitude dos tempos, na pessoa bendita do Senhor Jesus. E eu pergunto a vocês, qual foi a resposta de Israel ao convite? Qual foi a resposta de Israel ao convite? Rejeição, desculpas desonestas, desprezo, indiferença, mataram profetas, rejeitaram o próprio Jesus. E além disso, os líderes religiosos rejeitavam quem era pobre, quem era doente, quem era necessitado, porque eles consideravam pessoas indignas de entrarem no reino. Eles achavam que somente eles eram os únicos escolhidos e dignos de entrarem no reino de Deus. Os líderes religiosos achavam que somente eles tinham a dignidade de assentar na mesa com o pai Abraão. Mas, meus irmãos, essa é a situação do mundo hoje, não é só de Israel. Em nossos dias, quantas pessoas estão dando desculpas desonestas a Deus para não ir à igreja, para não orar, para não ler a palavra? Quantas pessoas em nossos dias estão rejeitando o convite para a grande ceia, rejeitando o próprio Jesus? É interessante que o empregado foi na parábola, convidou todas as pessoas na rua, porque o dono disse assim: quer dizer que não vem ninguém? Então saia pelas ruas, convide quem você encontrar pelas ruas, já que os meus convidados não vêm. Ele abriu o convite, ele abriu o jantar para quem estivesse na rua. O empregado saiu, chamou pelas ruas da cidade, pelos becos da cidade,
coxos, aleijados, os indignos. E quando ele voltou, disse, ainda tem lugar na mesa. E o dono disse, você vai voltar. E você vai agora pelos caminhos, você vai pelas estradas. Eu quero a minha casa cheia. Eu fiz uma grande festa, eu preparei uma grande ceia. E eu quero a minha casa cheia de pessoas. E agora o convite é aberto a todos. Meus irmãos, o dono queria, na parábola, a casa cheia de gente, desfrutando de comida boa e em grande festa. Meus irmãos, em nome de Jesus, entendamos que é exatamente isso que Deus quer. O convite é aberto a todos. A palavra nos diz que Jesus veio para os que eram seus, Israel. Mas os seus não o receberam. Não é assim que está na palavra? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A descendência de Abraão não é a descendência mais por sangue. Eu estou falando do Israel espiritual. O Israel espiritual tem o sangue do Cordeiro. É isso que Deus ainda faz hoje. Continua querendo hoje que as pessoas venham a Jesus, creiam nele, sigam Jesus, tenham fé em Jesus para tomarem lugar à mesa. O reino de Deus é para todos os que creem, todos os que creem. Principalmente para os que são considerados indignos, impuros. O próprio Jesus diz, eu não vim ao mundo para quem tem saúde. Eu vim para os doentes. Eu vim buscar os perdidos. Quando você andar pelas ruas de Houston, seja lá onde for, que você contemplar pessoas nas ruas, igual a parábola, aleijados, pedintes, bêbados, drogados, quem sabe prostitutas, que você possa ter um olhar diferente e dizer assim, foi por estes que Jesus morreu. Eles estão aí na rua, mas o convite para se sentar à mesa com o Pai é para eles. E eu deveria chegar para eles e falar do amor de Jesus para eles. E não evitá-los, porque cheiram mal, são a escória da sociedade. Nós aprendemos nessa parábola que Jesus morreu exatamente pela escória da sociedade. Glória a Deus, porque essa parábola nos mostra o quanto Deus ama a todos os pecadores, inclusive a mim e a você. Glória a Deus, que quando alguém se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus como o único Senhor e Salvador, é transformado, e diz a palavra, e recebe novas vestiduras espirituais. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Glória a Deus. Porque Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam. Novamente, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, que não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas nasceram nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. E eu lhe pergunto, você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Porque a mesa, a grande ceia, é para todos que já nasceram de novo pela fé em Cristo Jesus. Deus está chamando ainda hoje. Venham à grande ceia. E o interessante nessa história aqui, nós nos lembramos. O rapaz no jantar disse, feliz quem come o pão no reino de Deus. E agora você pensa numa coisa. Jesus é o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar. Que maravilha. Cada vez que nós nos reunimos, como hoje à noite, louvando, adorando o Senhor, tenha certeza, não tenha dúvidas, que Deus está presente neste lugar. E que essa festa maravilhosa espiritual, onde nós somos alimentados com a sua palavra, onde nós somos alimentados pelo próprio Jesus, é o cumprimento
dessa parábola. É isso que Deus quer. Que estejamos juntos, desfrutando da bênção, não dessa mesa aqui, mas da mesa espiritual, provando de toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Você pode pensar nisso nesse momento e agradecer a Deus. Senhor, eu te dou graças, porque mesmo sem merecer, eu fui chamado. Jesus me chamou. Jesus me chamou. Um dia Ele me chamou pelo nome, porque Jesus chama pelo nome, sabia? Você escuta a voz dele. Eu era perdido, eu estava totalmente perdido, mas Ele me amou. Ele me amou e disse: venha, filho meu, venha, eu te amo. Você está sujo, você está mal, está fedendo. O pecado provoca mau cheiro. Sabia disso? E Jesus disse: venha, porque tem um detergente que vai te deixar branquinho. É o meu sangue que eu derramei por você. E Ele te lavou, e Ele me lavou, e Ele me perdoou. E Ele me deu novas vestimentas, vestiduras brancas. É isso que Jesus faz. Meus irmãos, não há dinheiro que pague essa bênção de dizer assim: eu sou do Senhor Jesus. Eu sou do Senhor Jesus. Esse mundo passa, tudo passa, esse sistema passa. Mas o nosso Rei vive e reina eternamente. O sistema desse mundo passa, vai passar. Esse reino mundano um dia vai se findar. Mas nós somos súditos de um reino eterno. Nós adentraremos a eternidade, louvando e bendizendo o nosso Rei. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe nesse momento. Agradeça ao Senhor. Louve ao Senhor no seu coração. Antes de